O que fazer quando tudo parece estar dando errado? Sabe aquele dia que tu acorda e aí tu já bate o cantinho do dedo na mesa, alguém te liga e diz que tem um compromisso que tu tá atrasado e tu nem lembrava, e aí é uma sucessão de coisas acontecendo e tu começa a murmurar e pensar, nossa, que dia, hoje é um dia péssimo, tudo tá dando errado, o teu cabelo não se ajeita, nada acontece, não flui. Então, esse geralmente é um dia mau, um dia ruim, um dia que a gente não tá curtindo. E aí acontece a tal da lei de Murphy, né? Parece que uma coisa chama outra, né? Um abismo chama outro abismo. Assim como tem aquele dia que tu até acorda animado, hoje vai ser um dia bom, hoje eu vou realizar tal coisa, vou fazer aquela reunião, vou apresentar um trabalho importante na empresa que eu trabalho, e aí um monte de coisa acontece, problemas pessoais, alguém te liga, dando uma notícia ruim sobre algum membro da tua família, e aí tudo muda, começa uma tempestade. Um dia que tu tinha acordado e tinha visto ele com sol. Como assim, do nada, mudou o tempo? O que fazer nesses dias? E é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês. Como lidar com dias difíceis. A vida vai sempre ter dias difíceis. Não tem como nós fugirmos deles. Os dias eles vão ser dias como as estações, ensolarados, nublados, chuvosos, sempre vão aparecer dias difíceis, porque a vida é assim. E isso já começa por aí, uma aceitação. Quando a gente aceita que a vida ela vai ter as suas tempestades, a gente não busca sustentar uma vida plena, ai, sempre tudo muito bom, muito fluido, não tem como isso acontecer. E eu vou te dizer por quê. A Bíblia é muito clara em dizer, lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, ele está sendo operado por uma força maligna também. Né, a presença de Deus está aqui através do seu Espírito Santo, nós estamos conectados e muitos que estão assistindo aqui se compreendem ou se não se compreendem ainda, estão buscando entender a sua identidade como de Deus. Então nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus, mas o mundo, ele é do maligno, então coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, coisas ruins vão acontecer com pessoas más. Claro que pessoas que estão com atitudes ruins, elas vão ter mais colheitas ruins, mas isso não nos livra de estarmos vivendo uma vida adequada, correta, e não acontecer coisas ruins. Mas o que eu quero trabalhar contigo hoje é como diminuir essas situações. E existem jeitos para diminuir isso, sim. Existem formas de viver uma vida com mais qualidade, mesmo em dias difíceis, mesmo no meio de tempestade. E para isso eu vou contar uma breve história para vocês. Essa história que eu ouvi um tempo atrás e eu uso muito ela porque ela mostra como que as coisas acontecem na nossa vida e como às vezes de uma pequena coisa acontece algo maior, como isso se transforma em um problema muito maior para a gente resolver. E é ali que a gente tem que intervir. Essa história conta que havia, né, uma fazenda e estava uma mulher a observar essa fazenda, que do lado dela havia outra fazenda. De repente chega um homem que ela reconhece com uma caricatura pesada e era o diabo. Esse homem, conhecido como o diabo, chega lá sutilmente, sorrateiramente, como ele costuma agir, e vê um cavalo e vai lá e desamarra o cavalo. A mulher observando ali sem entender, fica só presenciando o que é aquilo, por que ele desamarrou o cavalo. Esse cavalo, como parte do seu instinto, vai na fazenda do vizinho, numa plantação, e começa a pisotear toda a plantação e comer e estragar tudo aquilo. O dono dessa fazenda, quando chega e vê o cavalo do fazendeiro vizinho lá estragando toda a sua plantação, se ira e não consegue controlar a raiva porque ele já estava tendo um dia mau. Ele já tinha acontecido um monte de coisas, problemas na família, boletos para pagar, uma série de coisas. Ele vai lá e faz o quê? Pega uma arma e atira e mata o cavalo. Ele não suporta, ele não consegue controlar a ira que ele está sentindo naquele momento. Quando chega o dono do cavalo em casa e começa a procurar o seu cavalo de estimação tão amado e olha para a fazenda vizinha e vê o cavalo dele caído, morto, ele que já não estava tendo um dia legal, revoltado com aquilo, como assim, né? Mataram o meu alazão, mataram o meu cavalo amado de estimação, pega uma arma, vai lá naquele fazendeiro vizinho e sem deixar ele se explicar muito do que está acontecendo, atira nele. O filho desse fazendeiro, que está morto agora, chega em casa, vê o pai morto, um cavalo morto,
todo aquele horror, vai tirar satisfações no vizinho, porque imagina que vem de lá, porque tem o cavalo dele ali, chega lá, muito sem pensar, mata ele e aí é uma chacina, uma morte para todo lado, sangue para todo lado. E essa mulher que observava, vê o diabo escondido num canto, sorrindo dessa situação e com muito ódio dele, pensando, olha tudo que ele causou, quanta morte, quanto derramamento de sangue, chega para ele e diz assim, olha tudo que tu causou, olha quanta destruição tu trouxe para a vida dessas pessoas. E ele olha para ela, eu só desamarrei o cavalo e sai. Pesado, né? Às vezes, o inimigo, o mal, ele vem e desamarra um cavalo. Aquele cavalo desamarrado é só uma situação, é aquele momento no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em que foi uma coisinha que aconteceu, um cavalo que foi desamarrado e que leva a um monte de coisas e a gente morde essa isca, porque a gente não consegue cessar o quanto antes. Como lidar com dias maus é sobre isso. Como a gente pode cessar, estancar esse sangue o mais breve possível para que ele não derrame e ele, pelo contrário, traga sentido e significado para a nossa vida. Eu acredito verdadeiramente que quando a gente começa a ter um dia ruim, nós estamos com uma baixa presença, a gente não está muito conectado, porque não bateu o carro, tu tá distraído, tu tá envolvido nos teus problemas, nas suas dores, tu tá escutando as tuas emoções, elas estão confusas, elas não estão legais. Então a primeira resposta que a gente encontra num dia ruim é parar e trabalhar a presença. É um dia que está dizendo assim, olha só, peraí que tu não tá conectado e tu tá se conectando com a sombra do dia, tá se conectando com a sombra das coisas. Vamos voltar, vamos amarrar esse cavalo, vamos analisar o que tá acontecendo. Não é um dia para tu concluir milhões de tarefas, não é um dia para tu fazer tudo, é um dia que talvez tu vai ter que dar um passinho para trás, em que tu vai ter que fazer apenas poucas coisas que são importantes, essenciais naquele dia. Então pare, no primeiro momento, pare, o que é essencial hoje? Eu acho que hoje não é um dia para eu completar muitas coisas. Eu vou respeitar esse dia, eu vou respeitar o que está acontecendo. E eu acredito que é uma oportunidade de eu trabalhar minha presença, de eu me voltar, de eu ter um momento no meu secreto, fechar a porta, conversar com Deus, trazer as lamentações dos problemas que aconteceram até aquele momento para quem pode resolver e não sair por aí falando, hoje estou tendo um dia péssimo, isso aí, deve ter o teu inferno astral, deve ser não sei o quê. E aí vem um monte de gente passar um marca-texto em cima daquele dia ruim, ou seja, tornar, destacar ele na tua vida. E isso só piora. Então, falar com pessoas que não podem resolver o teu problema só piora. Então, vai aí uma dica. Não falar com quem não pode resolver o teu problema. Essa pessoa, geralmente, ela vai colocar ainda mais elementos, trazendo os problemas dela, trazendo problemas de outros. Então, busque a Deus, trabalhar a presença. O que é trabalhar a presença? Uma dica bem importante que eu quero dar para vocês hoje para trabalhar a presença é sentir onde tu tá. Como é que é essa mesa? Qual que é a textura dela? Esse copo. Desde quando ele está comigo? Ele está nos meus atendimentos, está enquanto eu gravo vídeos, ele está em momentos que eu estou lendo um livro, ele está nos dias bons e nos dias ruins. Esse objeto, ele funciona como uma âncora para me dizer que a vida não é esse momento que eu estou vivendo. Ela está sendo um dia mais difícil. E ele representa que ele está em todos. Então, tudo que a gente conseguir concretizar, sentir, como que estão os meus braços hoje? Estão tensos? Não estão? Como que está meu pescoço? Será que eu estou tensionando a minha mandíbula? Como que eu estou? Começa a te sentir. E tu vai fazer isso através do quê? Do toque, da presença. Sempre que você estiver num momento de angústia, tu tá num avião, tu tá em qualquer lugar, começa a pensar que essa poltrona, ela tá aqui com quantos passageiros será já passaram por aqui? Ela tá aqui em dias bons e em dias ruins. Como é que é a textura dela? Onde é que eu tô? Porque quando a gente entra num momento ruim ou entra numa crise de ansiedade, num momento de angústia, é como se a nossa alma ela estivesse escapando de nós. Ela estivesse indo para um limbo e cheio de possibilidades, né? Para quem assistiu Divertidamente 2, é um momento em que a ansiedade vem lá e ela tá criando milhões de possibilidades e tu não tá nem raciocinando sobre o que tá acontecendo naquele momento, tu não tá conectado, tu tá em todos aqueles cenários que foram projetados para tua mente. Então tu precisa trazer o quê? Te trazer de volta, trazer presença, fazer tua alma estacionar no teu corpo. Nós somos compostos de corpo, mente e espírito. O que é a alma? A alma é a nossa mente, a alma é nossas emoções, o nosso raciocínio, é tudo aquilo que
que comanda a nossa carne. Embora a nossa carne, né, mais ligada ali ao cérebro mais instintivo, o cérebro reptiliano, ela também faz movimentos e ela quer fugir do desconforto, quer fugir da dor. Mas às vezes a gente precisa ouvir esse momento. Então, uma forma é concretizar, é presentificar. Como que é essa cadeira? Nossa, nunca tinha observado que essa cadeira, ela segura bem minha coluna aqui. Mas ela não é tão fofa. Ela tá quentinha, ela tá gelada. Qual que é a sensação dos meus pés com os calçados? Presentifique. Uma outra questão bem importante, o terceiro ponto que eu quero te trazer aqui é não seguir pelas emoções. Muitas vezes as pessoas acham, eu tô sentindo algo ruim, tem algo ruim nesse dia. Tá, pode ter algo ruim, todos os dias vão ter coisas boas e coisas ruins. Mas isso pode significar alguma coisa, como a maioria das vezes não significa nada, só significa que tu não tá conectado, que tu não tá legal emocionalmente, e aí então tu tá lendo tudo, tu tá dando match com aquilo que tá dentro de ti, com as coisas ruins do ambiente. Então, as nossas emoções, elas merecem ser ouvidas, olhadas, entendidas, mas elas não podem ser o guia da nossa mente. Nós não podemos nos guiar pelas emoções. A gente precisa olhar as emoções e fazer conexões. Então, por exemplo, hoje eu tô com medo, eu tô angustiado. O que o medo está me protegendo? O que ele está me contando? Para que ele está aqui? Mas não é ele que pode dirigir minha vida. Então, desconfie das suas emoções. A Bíblia fala o tempo todo que nós não devemos nos guiar pelo nosso coração, que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Às vezes a pessoa está falando, não, eu tenho um sentimento ruim com relação a tal coisa ou tal pessoa, quando na verdade ela fez uma associação daquela pessoa com outras situações, outras pessoas que levaram ela a um trauma, uma situação ruim. E aquela pessoa em específico não faria mal, mas ela já nem olha para aquilo, ou aquele cenário, aquele ambiente. Então, desconfie das suas emoções. Converse com ela, pergunta, eu tô com muita raiva, hoje eu tô muito irritada, tudo tá dando errado. Tá, então assim, o que a raiva tá me contando? Raiva, o que tu tá me falando? O que tu quer me mostrar? Que eu tô demais, a raiva geralmente tá ligada a limites. Olha, eu tô te dizendo que tu tá sobrecarregada, tu tá fazendo muita coisa, então assim, nada vai dar certo. Tá, então, o que eu posso tirar do meu dia? O que eu tenho que tirar dessa sobrecarga, o que eu tenho que manter como carga suficiente para esse dia. Então, ouça, sinta a emoção, pergunte a serviço de que ela está e dê um destino adequado para ela. Seguir pelo seu racional, o que é mais adequado, o que vai reduzir os danos e riscos para esse dia. E uma coisa muito linda que eu aprendi recentemente, foi um momento em que Deus me deu essa palavra, nós usarmos a própria palavra de Deus aqui para dar comandos para nossa mente. Ela é cheia de comandos. E todos os momentos em que hoje eu me sinto muito angustiada, eu dou um comando para minha mente. E um deles que eu uso muito está lá em Salmo 116, versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma ao sossego. Já aconteceu, né? Tá ali acordar de madrugada para amamentar minha filha, daí eu me lembro, eu não respondi tais pessoas, eu tenho um projeto para entregar, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí a mente vai começar devagar a ir para vários lugares, e aí já começa aquela ansiedade do que tu não tá dormindo. E aí, o que eu sempre faço? Eu dou um comando. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para contigo. Volta minha alma ao teu sossego. Volta. Deus é bom. Ele tem sido bom, tem sido generoso. Ele tem me dado saúde, tem me dado força para trabalhar, para viver a vida, para estar aqui com a minha família. E eu não aceito que tu viva em desassossego. Volta ao teu sossego. Geralmente, né, quando a gente, por exemplo, nessa questão que tu acorda ali de madrugada, dá um destino para todos aqueles pensamentos. Vai lá, escreve, dá um destino e diz assim, olha Deus, o que eu posso resolver no próximo dia, o que eu não posso, eu destino para que tu resolva para mim, mas eu te digo, minha alma, volta ao teu sossego. Um outro ponto que é bem interessante, lembra que lá no começo eu usei 2 exemplos, aquele dia que tá tudo dando errado ou naquele dia que tu tem um grande evento, que tu tem uma responsabilidade muito grande e tudo dá errado. O que a gente geralmente pensa? Nossa, não é para ser. Hoje não é o dia de eu fazer aquela apresentação que eu imaginava, hoje não é o dia de dar um passo importante que eu tinha para resolver hoje, porque tá tudo dando errado, é um sinal que não é para ir. Será mesmo?
Se a gente entende que a nossa vida, ela vive movimentos de Deus que nos impulsionam para um projeto, para um passo novo, importante na nossa vida, como ela vive uma oposição para que isso não aconteça, a gente não pode parar a cada oposição. Eu costumo fazer um diálogo com o inimigo nesse dia. Eu falo assim: opa, hoje eu tenho algo importante. Eu tenho um compromisso, eu vou realizar isso que eu me comprometi, e se tu tá fazendo oposição, tu tá me mostrando que eu tô no caminho certo. E eu não vou me render, eu não vou me entregar a essa oposição ou a esse dia ruim. Então, a gente precisa discernir quando é um dia que tudo tá acontecendo ali, que é um dia para tu parar e tu fazer o que é necessário, e quando tu tá fazendo um projeto importante, ou tem um lugar que tu precisa ir, eu vou na igreja, eu vou naquele grupo de oração que me convidaram, mas deu tudo errado, furou um pneu, aconteceu um monte de coisa. Talvez seja realmente para tu seguir, para tu ir, entender, não, tá dando tudo errado, tem alguma coisa para mim lá, porque, né? Senão não teria tanta oposição. Então é importante a gente discernir isso. Quando tudo está dando errado, aparentemente, tem um Deus que não erra e um Deus que não muda. E o que ele tem para ti é importante que tu ouça. Então, muitas vezes a gente precisa silenciar os barulhos da nossa mente, silenciar tudo aquilo que a gente está ouvindo, daí a gente já vai buscar uma resposta no YouTube, uma resposta hoje no chat GPT, o que fazer quando está acontecendo isso. E tudo é passível de erro, inteligência artificial, nós somos passíveis de erro, tudo, menos Deus. Então busque ouvi-lo, silencie, e mesmo que seja uma brisa suave que ele fale contigo, talvez ele não vai falar contigo através de algo estrondoso, ele vai falar numa brisa suave, vai ser uma coisa do tipo, que vai vir ali soprar na tua mente: olha, hoje faz isso, segue em frente naquilo, busque a palavra de Deus, mas para isso a gente precisa silenciar. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Mesmo que tudo esteja mudando na tua rota, ele permanece, ele é fiel. E a gente precisa buscar se alinhar com aquele que é o mesmo sempre, com aquele que é o eterno. Um outro ponto que é bem importante que eu quero trazer para vocês é que a paz que a gente busca para dias de aflição, ela não é um sentimento. A paz é uma pessoa, né? Jesus, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz. Eu tenho uma paz, eu sou a paz. E não as dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está escrito lá em João 14, 27. Não se turbe o seu coração. Se o teu coração está turbando, ele está indo para um lado, está indo para o outro, ele está confuso, ele está angustiado, pegue a paz. Então ele disse assim: eu estou deixando a paz. A paz ela não está em vocês. A paz está comigo. Então tu precisa de um encontro comigo, um encontro com quem tem a paz. E que tu pegue, que tu se aproprie. Então esse é o momento em que tu pode chegar lá no teu quarto de oração e falar assim: ó, Jesus, eu me aproprio da tua paz. Eu pego a paz que tu morreu para me dar, a paz que tu veio trazer ao mundo. Eu descanso, que eu não preciso fazer todas as coisas, que hoje eu não vou realizar tudo perfeitamente, que eu não sou a melhor, eu também não sou a pior. Eu faço o que eu posso. Mas tu já fez muito mais do que eu preciso. Tu me deu a vida eterna, tu me guia no meu dia a dia e eu tomo posse agora, eu pego a tua paz, eu pego o jugo. Pega, imagina tudo aquilo que está te afligindo. É boletos, são problemas, situações, problemas conjugais, seja o que for. Escreve, entrega para Jesus e diz: ó, Jesus, pega esses meus problemas, leva eles. Imagina tu lançando aos pés da cruz e me dá a tua paz e te apropria. Então a paz, ela não é um sentimento. Tu vai estar angustiado fazendo isso. Tu vai estar com o coração aflito, mas é um movimento, é um caminho, é uma direção para a tua vida. Uma palavra que eu acho muito linda e que fecha essa nossa reflexão aqui, está escrito lá em Eclesiastes 11:10. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, se tu não quer ter dias bons, tu quer viver na primavera e na juventude da vida, né? O que o autor está falando aqui em Eclesiastes? Se tu quer só viver aqueles dias primaveris lindos, jovens, com tudo perfeito, com uma pele boa, com um cenário de filme, de comédia romântica, tu tá preso na vaidade. Se tu acha que tu não merece, eu não mereço ter um dia ruim, eu não mereço estar passando por esse problema, eu não mereço, Deus, porque eu estou passando por esse problema.
Porque tu tá num mundo caído, porque tu é um pecador também. Então coisas ruins vão acontecer. Porque o mundo tem coisas ruins, elas vão respingar em ti. Mas uma coisa é respingar e se incrustar, entrar em ti. Outra coisa é respingar e tu se proteger e tu poder discernir o que é do mundo, o que é teu. Tu é de Deus, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E tu saber lidar com isso é o mais importante. E isso passa por entender o nosso ego de uma forma saudável. Ai, tudo está acontecendo comigo, ou eu não mereço. Olha, eu vou ser atingido por situações ruins, isso não me faz ser uma pessoa ruim. Eu ser uma pessoa boa não me protege de passar por situações ruins. Com certeza até diminui a probabilidade de acontecer coisas ruins, mas vai acontecer porque eu estou no mundo, porque eu estou em ambientes onde há pecado, onde situações difíceis acontecem. Mas eu não me guio por isso. Eu não me contamino com isso, e isso é um movimento. Então, como o autor fala, afasta, pois, teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. O que que é isso? Não entra no desgosto. Não dá margem para isso. Não começa a lamentar, murmurar, reclamar e dar lugar para o desgosto para que ele seja um protagonista na tua mente. Isso só vai tornar o dia pior. Começa a fazer um movimento de gratidão. Olha, obrigada, Deus, porque hoje aconteceram algumas coisas e isso me fez lembrar que eu preciso voltar para o meu secreto. Eu preciso de mais presença, eu preciso te ouvir, ou eu preciso ter mais coragem para me determinar e apresentar esse projeto, seguir esse plano. Começa a elevar o teu coração através da gratidão. Coloca o teu desgosto unicamente para um que pode resolver. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que ela faça sentido, que ela te ajude a enfrentar os dias difíceis, porque eles virão. A vida, como eu costumo dizer, e até algumas pessoas que convivem comigo fazem essa piada, né, Angélica, a vida é difícil. E eu falo, a vida é difícil. Mas ser difícil, não tem como fazer de uma forma leve algo complexo que é viver. Mas viver pode ser mais leve, pode ser satisfatório, pode ter sentido e significado. Isso não vai tornar fácil, mas vai tornar prazeroso, vai tornar com mais sentido. E o que a gente precisa na vida é encontrar um sentido que nos faça dar o passo de amanhã, que nos faça caminhar rumo a um sonho, a um projeto. E eu oro para que tu possa, nesses momentos onde tudo dá errado, eu declaro sobre a tua vida que tu tenha como uma âncora, ancore nessa palavra, de poder presentificar, trazer esse momento, a tua presença e trazer, sobretudo, a presença de Deus, para que Ele direcione os próximos passos e não a tua mente, e não o inimigo de Deus, que a tua mente seja direcionada por um único Senhor, que conhece todas as rotas alternativas para quando a gente se perde, aquele que pode fazer desses momentos ruins, inclusive testemunhos belos, e que nós não venhamos a atrapalhar esses planos dele. Declaro isso sobre a tua vida, no nome de Jesus. E se tu gostou desse vídeo, por favor, te inscreve no canal, compartilha com alguém que tu acha que pode se beneficiar disso e comenta aqui como que tu faz, como que tu tem lidado, se essa palavra tem te ajudado, sugere temas e até a próxima.